Enem PPL 2018, Enem segunda aplicação 2018, uma questão sobre produção de etanol a partir dos bagaços da cana-de-açúcar. A figura apresenta um processo alternativo para a obtenção de etanol combustível utilizando o bagaço e as folhas de cana-de-açúcar. Suas principais etapas são identificadas com números. Então, nós temos aí um esquema que eu coloquei de forma simplificada aqui na lousa. Nós temos a cana, essa cana, nós temos aqui a entrada da cana, na etapa 1, a moagem da cana, depois a saída do bagaço, e aí vai ser utilizado nesse processo, ó, produzir etanol a partir do bagaço, a partir do caldo de cana, vai ser produzido etanol também por um processo mais tradicional. Aqui está mostrando agora como produzir também etanol a partir do bagaço e das folhas. Então, esse bagaço tem aqui a etapa 2, lavagem do bagaço. Na etapa 3, hidrólise da celulose. O bagaço da cana é formado principalmente por celulose. A celulose, a grosso modo, é um polímero de glicose. São N moléculas de glicose. Vai haver hidrólise da celulose, ou seja, vai haver quebra das moléculas de celulose produzindo moléculas de glicose. Vai haver quebra da celulose produzindo moléculas de glicose na etapa 3. A glicose ainda não é o etanol, é açúcar. Essa glicose na etapa 4 vai ser fermentada. Aí sim, nós lembramos que na fermentação do açúcar, na fermentação desse caldo, que é constituído principalmente por moléculas agora de glicose, vai ser formado o etanol, através de um processo chamado fermentação etanólica, né? Fermentação alcoólica, porque vai produzir um álcool. Depois desse processo de fermentação alcoólica, nós vamos ter uma destilação da mistura. Uma destilação para quê? Para que o etanol evapore, condense e seja armazenado. Então, está aí o esquema. Ele pergunta, em qual etapa ocorre a síntese desse combustível? A síntese do etanol. Em qual etapa o etanol é produzido? É na etapa 1, de moagem da cana? Na etapa 2, da lavagem do bagaço? Na etapa 3, de hidrólise da celulose? Etapa 4, fermentação do caldo? Ou etapa 5, na destilação da mistura? Eu coloquei aqui para você lembrar como é esse processo de fermentação, particularmente o processo de fermentação alcoólica, que é um processo anaeróbico. Veja que o processo de fermentação, ó, na etapa 4, ocorre em um recipiente fechado para que não haja contato com o oxigênio. É um processo de fermentação anaeróbico na ausência de oxigênio. Então, nós temos a glicose, que é C6H12O6. Onde foi produzida a glicose? Se houvesse a pergunta aí, em que etapa a produção da glicose? Na etapa 3, porque a hidrólise da celulose produzindo glicose. Então, com certeza, não é a etapa 3 a resposta, nem a 1, moagem da cana, nem a 2, lavagem do bagaço, nem a 3, hidrólise da celulose, que produziu glicose na etapa 3. Essa glicose, ela vai ser transformada em ácido pirúvico. Cada molécula de glicose produz 2 moléculas de ácido pirúvico. A fórmula molecular do ácido pirúvico é C3H4O3. Se nós vermos a glicose, ela tem 6 átomos de carbono. Como são 2 moléculas de ácido pirúvico, aqui também dá 6 átomos de carbono. 2 vezes 3, 6. Só que a glicose tem 6 átomos de oxigênio, aqui também tem 6 átomos de oxigênio, 2 vezes 3, 6. Estou mostrando o balanceamento da reação. Só que a glicose tem 12 átomos de hidrogênio. Aí o aluno conta 2 vezes 4, 8. Alexandre, se são 8 para 12, então estão faltando 4 átomos de hidrogênio. A gente estuda lá na biologia que nesse processo de fermentação alcoólica, para cada molécula de glicose que produz 2 moléculas de ácido pirúvico,
duas moléculas de ADP reagem com dois fosfatos, né, para produzir duas moléculas de ATP. E também 2 NAD se transforma em 2 NADH2. Pronto, tá aqui o que eu queria. Veja, de NAD para NADH2, quantos átomos de hidrogênio nós temos a mais aqui nos produtos? 2 vezes 2, 4. 4 átomos de hidrogênio. 4 com 8 dá 12. Exatamente os 12 que tem lá. Então, a rigor, essa reação está balanceada quanto aos átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Porque aqui são 12, lá são 2 vezes 4, 8, mais 4 hidrogênios que são produzidos aqui, nesse NADH2, 4 com 8, 12, então a reação está balanceada. Então, cada molécula de glicose produz 2 moléculas de ácido pirúvico. Essas moléculas de ácido pirúvico, elas vão ser agora fermentadas pela ação de leveduras, num processo de fermentação alcoólica, porque vai produzir, nesse caso, o quê? Etanol. O etanol é um álcool, todos nós lembramos da fórmula do etanol, H3C, CH2OH. Isso é um álcool. E a liberação de 2 moléculas de CO2. Como é um gás, eu coloquei setinha para cima para dizer que há produção também de gás. A reação continua balanceada. 6 átomos de carbono, 4 e 2, 6. 8 átomos de hidrogênio, 2 vezes 4, 8, né? Com mais 4 que teve aqui, deu 12 átomos de hidrogênio. 2 vezes 6, 12 também, 12 átomos de hidrogênio. E 2 vezes 3, 6. 2 vezes 3, 6 oxigênios, né? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 4 e 2, 6. 6 átomos de oxigênio. Está tudo balanceado quimicamente, tá bom? Então, em que etapa ocorre a síntese do etanol? A síntese do etanol ocorre na etapa de fermentação alcoólica do caldo e, portanto, ocorre na etapa 4. Então, já sabemos qual é a resposta. É na etapa 4, portanto, o item D de dado, é na etapa 4 que é produzido, que é sintetizado o etanol. Na etapa 5, o etanol apenas evapora, depois condensa, através da destilação da mistura, para que ele seja armazenado. Então, já sabemos, resposta item D. Nós lembramos que existem diversos tipos de fermentações, né? Tem a fermentação alcoólica, que levou à formação do álcool. Esse álcool, se eu quiser, eu posso dar prosseguimento para que ele ocorra, agora uma fermentação acética. O etanol, na presença da bactéria Acetobacter, ele é oxidado a ácido acético. E aí é uma fermentação acética. Fermentação acética. E existe também a fermentação lática, que o ácido pirúvico pode ser transformado em ácido lático. Aí seria uma fermentação lática. Estou só lembrando que existem diversas fermentações: alcoólica, acética, que o etanol é oxidado a ácido acético, fermentação lática, que o ácido pirúvico é transformado em ácido lático, ok? Mas o que nos interessa nessa questão é a produção de etanol. Depois que o etanol é produzido, já faz-se uma destilação para que ele seja separado da mistura e armazenado. Então, é uma fermentação alcoólica que ocorre na etapa 4. O ácido pirúvico, já que eu estou colocando todas as moléculas, né, para revisar um pouco de química orgânica, está aqui o etanol, está aqui o ácido acético, cujo nome oficial é ácido etanóico. O ácido pirúvico, ele é uma função mista, ele tem uma cetona e um ácido carboxílico, C3, H4O3, uma cetona, que é C-O, e um ácido carboxílico, está aí o ácido pirúvico. Piruvato é quando perde esse H+, que aí fica isso daqui, ó, H3C, C-O, C-O menos, mais H+, isso aqui é o piruvato, tá bom? Porque tem algumas questões que no lugar de mostrar o ácido pirúvico, mostra o piruvato, que é quando o ácido pirúvico se ioniza, liberando íons H+. Questão bem interessante, já que nós sabemos que aqui no Brasil,
o etanol é produzido a partir do caldo da cana. Ótimo, tranquilo. Também através de um processo de fermentação alcoólica, porque o caldo de cana tem muita glicose e essa glicose vai ser fermentada até etanol. Mas está aqui um processo alternativo em que o bagaço da cana, a partir da hidrólise dessa celulose, que produz também glicose, pode ser fermentado, essa glicose pode ser fermentada até etanol. Portanto, um processo bem interessante para que nós possamos ainda mais produzir etanol a partir da cana-de-açúcar, não só do caldo de cana, como também a partir do seu bagaço e também das folhas. Questão resolvida, item D de dado.